Quando eu vi o técnico Renato Gaúcho dar uma sacaneada no jogador do Inter de Milão, né? Eu vi ele estressou o time inteiro dos caras. Aí eu lembrei de uma passagem antiga. Dizem que o Renato é o playboy responsável, mas ele convence os boleiros como ninguém, né? No ano da Copa que o Tele perdeu por não levar ele, o Renato me deu um drible com categoria e eu fiquei fã dele. Mas vamos ver umas imagens aqui, né, do time dele massacrando o Inter de Milão. Vamos ver primeiro umas imagens do Fluminense defendendo, né? E depois controlando o meio-campo e atacando. Veja a seriedade, né? O time ocupou todos os espaços, na frente, atrás, sem dar mole para o azar. Então, o Renato, ele gosta de festa, mas ele sempre convida uns intelectuais para ir junto com ele. E daí ele é um playboy com altas ideias. Esse ano, em 2025, ele ajudou a melhorar o trabalho do melhor driblador desse Mundial, que é o Arias. Esse último jogo contra os italianos, o Fluminense foi perfeito, fechou meio campo e sem jogar na retranca, que nem o Palmeiras, que é enjoado, né? E também não tomou a bola nas costas do Flamengo, do Dengo. O Renato tem história, né? Quando ele disputou a final do Mundial de Clubes pelo Grêmio, ele deu canseira no Real Madrid, do Casemiro, do Modric, do Ronaldo e dos Galácticos lá, né? E isso que ele estava, mesmo sem o craque dele, o Arthur, e sem outros dois titulares. E mais antigamente, quando o Renato jogava, eu assisti a final do Mundial de Clubes uma vez. Ele driblou duas vezes a defesa dos alemães, abriu o bloqueio e fez os dois gols de milagre. E o Grêmio foi campeão mundial. O Renato usa umas técnicas exóticas, mas o cara dá resultado, né? Ele passava óleo nos braços para os zagueiros não conseguirem agarrar ele na hora do drible. Ele era ponta direita e ele sempre driblava dois antes de cruzar. E ele não cruzava à toa, que nem essa maioria de hoje em dia, né? Que faz esses jogada loteria aí. Agora, se ele cruzasse duas vezes e os atacantes perdessem, na próxima ele não bobeava. Aí ele driblava três, daí ele vinha para o meio com bola e tudo. O Renato era o filho do vento, né? Foi um dos maiores dribladores, depois do Garrincha, do Pelé e de alguns aí. E ele não tem paciência com erro e com papo furado. Mas a lembrança que eu falei das antigas, né? Eu falei com ele uma vez e na saída do treino do Estádio Olímpico lá do Grêmio, e que era aqueles estádio antigo, bonito, de antigamente, um lugar alto astral que eu achava melhor aquilo do que essas arenas modernas de hoje em dia. Aquilo foi uns 2 anos depois, aliás, foi 3 anos depois dele ter sido campeão mundial de clube com os dois gols que ele fez. E foi um mês depois daquela Copa que o Brasil perdeu, porque o Tele, cabeça de milico, cortou o Renato, que era o gênio, por indisciplina. Deviam ter dado uma medalha para o Renato ter driblado toda a comissão técnica e pular o muro da concentração. Porque vamos ver, né? O cara tem que ser bom para fazer as coisas na surdina. Mas infelizmente naquela época teve um jornalista estagiário lá que dedou ele
para crescer na sombra do Renato. Então, eu era novo, né? O Renato também. É, e eu fui lá na saída do treino do Grêmio e fui falar com ele. Nossa, eu olhei para o cara, ele era um super atleta. O cara estava no auge da forma, a pele dele brilhava. O Brasil tinha reconhecido que perdeu a Copa porque não levou ele, né? E ele estava no auge. O cara treinava todo dia, né? A musculatura fica poderosa. E o cara era hormonal, né? O cidadão nacional. O cara abria as portas, abria as defesas. As mulheres brigavam para sair com o Renato. Às vezes ele ia no banheiro do restaurante e tinha umas que iam lá no banheiro dos homens. Teve até a aeromoça que se trancou com ele no banheiro do avião. O Renatão é um dos caras, né? Ele, Cristóvão Colombo, o meu pai, que era um contador de história aí das grandes personalidades, o Ciro Gomes, o pai do Milagre contra a Pobreza, né? O mundo precisa dessas personalidades sensacionais assim, né? Então, mas daí eu fui encontrar ele lá porque eu tinha morado numa capital tecnológica lá na Finlândia, perto do Polo Norte. E eu trouxe para o Brasil o primeiro medidor de pulsação cardíaca que media durante o jogo, né? E o meu ex-chefe finlandês, ele tinha ganho uma medalha de ouro olímpica como treinador, que ele monitorava a pulsação do atleta dele, um atleta novo lá em tempo real. Aí ele descobria o momento certo de forçar e de poupar a energia do atleta para subir a média do desempenho, né? E aí eu estava voltando, eu tinha voltado já para o Brasil, né? Mas antes eu tinha falado lá pro chefe finlandês que eu ia tentar testar o aparelho no maior driblador da época, né? O injustiçado pelo Tele. Naquela Copa, bem na época da Copa, eu estava voltando para o Brasil e passando pelo meio da Europa, depois de morar um ano lá perto do Polo Norte. Eu tinha atravessado a Suécia e cheguei na Dinamarca na manhã seguinte deles terem sido eliminados de bobeira, né? A Dinamáquina, naqueles 5 contra-ataques espanhóis lá. Depois, logo em seguida, eu assisti à eliminação do Brasil pela França e eu estava lá em Paris, ainda vi os franceses tirar sarro de mim. Aí eu pensei, agora nós vamos falar com o injustiçado aqui pelo Tele e vamos reverter essas perdas aí. Eu estava ali na saída do vestiário falando com o Renato e eu procurei ser rápido, né? Eu não quis atrasar, né? Não quis atrasar ele. Ele devia estar com o mulherio esperando depois do treino, né? Mas ele gostou que eu fui rápido com ele, né? Eu fui prático, assim. E aí ele me escutou, ele foi gentil. Mas ele foi rápido, né? Que nem os dribles dele. Em 1 minuto ele me deu uma explicação e deu o caminho das pedras para mim. Ele foi tipo esses empresários de sucesso que orientam os novatos, né? Ele falou assim, legal, garoto, muito bom isso aí, obrigado aí pelo convite, mas é o seguinte, se tu quer bombar aí o teu aparelho, faz o seguinte, espera uns minutos, que o Mazzaropi já vai passar aqui. Ele é o cara com cabeça técnica para falar disso com você, né? E ele estuda isso aí com você, define tudo direitinho
E aí eu testo para você, tá bom? Foi isso que o Renatão falou. Você vê que o cara é bom, né? O cara te dribla e você ainda agradece. Não, e não foi migué, porque eu tive uma super conversa lá com o goleiro Mazzaropi. Eu tinha sido goleiro, né, até o sub-16, e eu prestei atenção em tudo que o Mazzaropi disse. Era um cara muito inteligente. Não, o Renato ele dá real para as pessoas, né? É que nem quando ele era pegador, às vezes ele afastava as Maria Chuteira, ele entregava umas atrizes assim meio publicamente às vezes. Figuraço, né? Ele dizia que transava sem camisinha com ela e com as outras. Os boleiros, eles às vezes gostam de enganar os treinadores, mas o Renato eles respeitam. Isso aí, o Renato ele sabe das coisas, né? Ele sabe que vontade sozinho também não ganha jogo, né? E ele fala com todo mundo, aí ele mistura as cabeças técnicas com o pessoal da musculatura boa, né? Pessoal ágil. Foi como ele fez aqui, essa conversa minha lá com o Mazzaropi, né? Você vê como é que são as coisas, né? Teve um ano que o Renato assumiu o Grêmio quando o Grêmio estava nos lanterna do Nacional, né? Estava indo para a segunda divisão. Aí ele virou, acabou vice-campeão aquele ano. Daí ele levou o time para Libertadores, ganhou e foi disputar o Mundial. E ele só não ganhou aquele Mundial porque o craque dele, né, era o Arthur, se contundiu, né? O Arthur corria demais, fazia uns giros 360 graus para limpar o meio e abrir espaço. Foi uma lição ali que o Renato aprendeu e talvez vá ser útil nesse Mundial agora, né? Desse ano, porque tem uns contundidos lá que foram bem recuperados. Porque o Renato ele é o rei da sinceridade, né? De vez em quando até umas verdades meio incômodas. E aí ele descobre as coisas para reagir, fazer as coisas certas, né? Ele atrai essas verdades aí e melhora o time. Antes desse jogo com o Inter de Milão, ele entregou a própria filha. Ele disse que a filha dele foi lá no hotel e xingou os palavrão para ele, porque ele não foi jantar com ela, porque ele queria ficar estudando o jogo do adversário. Isso aí, né? E ele ganhou, né? Agora, essa sexta-feira, o Fluminense vai enfrentar aquele time árabe que detonou o Manchester. Esses árabes, nossa, foi a maior velocidade que eu vi dos últimos tempos. O bom é que o Renatão entende de velocidade, né? Ele era muito rápido. Talvez ele até conheça essas turmas da quebrada aí que corre da polícia, que nem o Pelé quando era menino e roubava amendoim para vender e comprar as camisas do time, né? O Renato, ele aprendeu a ser rápido para enganar o trabalho, para sair mais cedo e jogar bola. Aí ele e o maior driblador aí, ó. Eu tô curioso para ver agora como é que ele vai bloquear essa velocidade dos árabes. É, ele fez milanesa, né, do Inter de Milão. Fechou o meio, fechou atrás e não deu mole na frente, né? Estamos torcendo pelo Fluminense, né? Vamos ver agora. E que depois, quem sabe ele assume a seleção, convoca o Neymar e o Antony e vamos encaçapar o Hexa. Essa é a opinião desse cara aqui, ó, que tá falando. É isso aí, minha gente. Porque esse negócio de técnico estrangeiro não sabe aproveitar os nossos dribladores. Um abraço aí e ali
e Fluminense, sexta-feira. Valeu.